7h49, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, participação dos jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa e do vereador Jorginho Virgílio, aqui na Folha FM 98,3, a rádio que toca você, no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Arnaldo. Jorginho, já no bloco anterior a gente entrou na questão política, né? A gente começou a falar aí sobre projeções para 2020. Eu vou voltar um pouquinho. Quando a Câmara é constituída, a atual legislatura, apesar de todas as mudanças que decorreram da Chequinho, né? E não foram poucas mudanças, você fez parte de um grupo constituído lá que não seria nem de oposição, nem de situação, seria um grupo independente, mas que daria a base de sustentação ao governo, foi o G5. Depois, com a chegada de Bacelar, virou G6, depois caiu de novo para G5, enfim. Mas depois esse grupo acabou. O que levou ao fim do G5 efetivamente? Na realidade, o grupo G5 ele se formou antes da gente tomar posse. Era composto por 5 vereadores de primeiro mandato. As reuniões sempre aconteciam na minha residência. Inclusive, antes do prefeito assumir também, teve uma reunião com a gente, com o então presidente que iria ser eleito depois, o Marcão. Também tivemos uma reunião e tal. E a gente estava trabalhando junto, fazendo reuniões em conjunto. Aí houve a primeira saída, que foi do Marcelo Perfil, né, que protocolou de uma forma até surpreendente para a gente, porque não foi conversado antes. Ele protocolou um pedido de saída do grupo. Aí o grupo ficou com 4, né? Depois houve em conjunto um pedido de saída do Silvinho Martins, me comunicou, né? Eu estava até no Rio, ele me comunicou antes, estaria protocolando também um pedido de saída do bloco, ele e o Igor Pereira. Então ficou eu e Enoque. Então ficou sem razão de ser G2. Então, aí dali em diante eu também protocolei e foi desconstituído. Mas houve alguma motivação para desfazer esse grupo? Sendo bem direto, foi na mesma época de uma publicação sua polêmica em rede social, e muita gente atribuiu a isso, né? A um posicionamento seu, como se tivesse desfeito o grupo a partir daí. Tem algum fundamento nisso? Bom, o Marcelo Perfil já tinha pedido para sair antes daquela publicação minha, né? Então já era G4 naquele momento. E depois, foi realmente logo depois o pedido de saída do Silvinho e do Igor Pereira. Porém, nenhum dos dois levantaram essa hipótese pela saída. Então, até então, não há nenhum tipo de ligação com aquela publicação. A publicação, só para deixar o ouvinte bem informado, foi uma publicação em que você diz que tem vereador que precisa definir se é político ou empresário. E isso gerou reação, inclusive isso é uma nota no Extra, né, dizendo que isso poderia ter provocado o Ministério Público. Você tem acompanhado isso? Tem alguma coisa com relação a essa questão? Arnaldo, eu vou aproveitar a audiência da Folha no Ar. Eu não tinha falado mais sobre esse assunto. Vocês podem perceber que eu não tenho falado isso nem na Câmara, nem nas redes sociais. Vou aproveitar a audiência do programa Folha no Ar para me desculpar com os 24 vereadores da Câmara e também com a instituição Câmara de Vereadores de Campos. Ali tem uma expressão bastante utilizada pelo presidente Bolsonaro, canelada. Ali eu acredito que foi uma canelada que eu dei. Então eu quero aproveitar aqui esse momento, essa audiência, para me desculpar também com a população de Campos, com essa canelada. Eu não costumo dar canelada, tá? Eu estou na vida pública há muito tempo, desde os meus 15 anos de idade, estou com 42 anos, já estou há 2 anos e 5 meses na Câmara Municipal. Eu reflito muito, eu tenho uma assessoria jurídica, uma assessoria muito competente, que me ajuda muito nos meus trabalhos, e a gente tem muita precaução nas falas, nas apresentações de projetos de lei, de indicações legislativas, e a gente não costuma dar canelada, não. Mas ali realmente foi uma canelada, e eu aproveito a oportunidade para pedir desculpa. Agora, quanto a essa questão, na época alguém falou que o Ministério Público havia sido provocado para que eu desse explicações. Se receber, até agora eu não recebi nenhum tipo
de convocação, mas se receber, irei ir lá responder com toda a tranquilidade do mundo. Mas, Jorginho, você falou agora aí que você tem já uma vasta experiência na vida pública, mas pelo menos a impressão que nós temos é que a vida pública ficou um pouco mais perturbadora depois das redes sociais, né? Sobretudo a dimensão que isso ganha. Um comentário como esse, isso deu uma reação gigantesca, né? Sem dúvida. A rede social, nós temos hoje outro momento da política. E digo não só de Campos, da política nacional. Antes das redes sociais e depois. Né? Hoje as redes sociais, tudo que se fala ganha polêmica. Às vezes você quis falar uma coisa, as pessoas já levam para um outro sentido, completamente diferente. Eles pegam uma fala sua, uma frase, editam e dizem só o que eles querem. Então, e nós estamos meio que na mão de uma rede social de que pessoas inescrupulosas que usam da forma que bem querem, né? Como se fosse uma terra sem lei. Né? Eu mesmo, há pouco tempo, tive que procurar o Poder Judiciário, né, para resolver um problema de rede social. Né? A rede social não pode ser usada de qualquer forma para agredir a vida pessoal, a vida familiar das pessoas. Você teve um direito de resposta, não foi isso? Não tive direito de resposta. O juiz da ação, do Ralph Manhães, ele determinou a exclusão de todos os comentários agressivos ao meu respeito ao usuário da época do Facebook que estava me agredindo. Né? Então, a gente lamenta isso, né? Porque rede social a gente tem que usar para o bem. Né? Fátima Pacheco teve aqui na semana passada, prefeita de Quissamã. Passada ou retrasada, né? Fátima Pacheco. Eu acho que foi passada. Terça-feira, talvez. Foi no dia 2 de maio. 2 de maio. E ela falou que, prefeita, né? Foi vereadora. Que o político que não sabe utilizar a rede social hoje tem que estar aposentado, né? Compulsoriamente. O político hoje tem que saber usar a rede social. Você concorda com ela? Sim, eu acredito que no momento, sim, mas isso é muito dinâmico. A rede social é muito dinâmica. Nós já passamos por Orkut, já passamos por outros tipos de redes sociais que não existem mais. Então, hoje você tem o Instagram tomando o espaço que era do Facebook. Do Facebook. Então é muito dinâmico essa migração de uma rede social para outra. Mas eu acho que eu concordo em parte com a prefeita Fátima Pacheco. Mas eu acredito também que o político ficar só na rede social não adianta. Ele não pode deixar de ter aquele corpo a corpo com a população, ouvir as pessoas, esse contato físico, pessoal com as pessoas, também não pode deixar de existir. Não pode ficar só no mundo virtual. Eu acho que é um conjunto de coisas. Vão ser as duas coisas juntas, atreladas. Vou fazer uma digressão aqui para tentar acalmar, porque hoje está dando tudo errado. Vai tentar ver se acalma o pensamento. Mas vamos colocar aí que a espécie humana tem, como a gente conhece hoje, tem 200 mil anos, né? Surgiu na África e espalhou pelo resto do mundo. De lá para cá, mesmo na pré-história, depois na história, quando o homem desenvolve a escrita, tem várias migrações registradas. Movimentos sociais que acontecem, né? Isso sempre se deu por causa de fome, de peste, de uma catástrofe natural, um terremoto, uma coisa assim. Ou em movimentos sociais, depois aí já no período histórico, feitos em um quartel militar, um templo religioso, um sindicato, ou um partido político. A partir de 2010, 2011, tem o primeiro movimento do mundo da história humana que não foi motivado por nada disso. Foi a Primavera Árabe, né? Que gerou mudou o mundo todo, gerou toda essa onda de xenofobia na Europa, com migração, e foi o primeiro movimento do mundo parido por rede social, né? Isso me parece que é irreversível, né, Jorginho? Não é no mundo, não é? Política é só um aspecto, mas é no mundo, né? Na história humana. É história humana, mas como eu te falei, tudo que é muito rápido, muito dinâmico,
ele não quer dizer que ele vai ser para sempre, né? Eu já sinto pessoas, por exemplo, falando assim, estou enjoado de Facebook, estou enjoado de rede social. Por quê? Porque começa muito fake news, aí as pessoas colocam uma informação, a pessoa não sabe se aquilo é verídico, se não é. Então, eu já sinto algumas pessoas nesse sentido. Porque tem muita gente usando de forma desordenada a rede social. Então, uma fonte, uma ferramenta que poderia ser utilizado de forma para ajudar a informar as pessoas, né, de ser uma ferramenta de interação, né, acaba sendo uma ferramenta que já está causando desconfiança em alguns. Parece até aquele filme Desinformante, mas muita gente, eu acho que a maioria da fake news é feita até de forma intencional mesmo. Sim, sem dúvida. Ela é para causar dúvida, para causar insegurança. Sem dúvida Principalmente alguma. a política, né? Sem dúvida alguma. Então as pessoas têm que ter essa preocupação de checar as informações para ver se aquilo é realmente verídico. E isso está atrapalhando um pouco, eu sinto, está atrapalhando um pouco os usuários de redes sociais, as pessoas estão ficando meio com o pé atrás. A eleição presidencial de 2018 é muito lembrada no brasileiro por essa coisa de rede social de fake news, né? Aí fala-se muito Bolsonaro teorizado do robô, enfim. O Pablo Hortelado, que é um filósofo da USP, pegou um grupo grande de trabalho, e ele é especializado nessa coisa de rede social, e analisou, acho que, as 115 principais páginas de Bolsonaro. E analisou 25% do material compartilhado por essas páginas, que é muita coisa, são milhões de postagens. E você procura por tags, palavra-chave, né? Um trabalho empírico, um trabalho de campo, difícil, um trabalho consistente. E ele falou o seguinte, que todo mundo, não é só Bolsonaro, toda a campanha utiliza esse lado que ele chama de lado B das fake news. E que não é questão de Bolsonaro. Quem ganhar uma eleição não vai chegar a ganhar sem usar isso. Isso é uma realidade, é irreversível. Quem não fizer não chega lá. E mesmo se você pegar uma campanha, por exemplo, como a da ex-senadora Marina Silva, que é uma pessoa zen e tal, fez também. Que não há campanha hoje que não utilize isso. Quer dizer, a gente vai pregar contra fake news e tal, mas assim, do lado prático é que quem não fizer... Mas é enxugar gelo. Isso é enxugar gelo. Mas eu acho que ela funciona muito mais no período eleitoral do que depois que a pessoa assume o mandato. Vocês podem perceber, vou dar 2 exemplos muito claros. Aqui em Campos também o prefeito Rafael Diniz, né, a equipe dele de campanha, utilizou por demais as redes sociais, né? Era uma potência a rede social do prefeito, do atual prefeito Rafael Diniz. Depois que entrou para o poder, ele não conseguiu manter aquela potência nas redes sociais. Assim está acontecendo com o Bolsonaro. Bolsonaro, no início do mandato, ele queria utilizar as redes sociais e a imprensa ter que usar a rede social dele para reproduzir. Não deu certo, deu? Não deu certo. Então, a rede social, eu acredito que ela funciona muito no período eleitoral. Depois que a pessoa está no poder, ela não vai poder deixar utilizar os meios de comunicação tradicionais, que são rádio, televisão, jornal. Mas se você reparar, a oposição a quem está no poder continua usando as redes sociais, continua usando esse artifício do fake news. A Luiz falou que é irreversível, eu acho que é irreversível, eu acho que é enxugar gelo. E hoje equipes de políticos, equipes de partidos, já contratam pessoas com essa especialidade. Não sou eu. Que a gente comenta. Uma pesquisa, sim, foi uma pesquisa de uma pessoa que com um grupo grande de trabalho da USP, que fez um trabalho complicado, que é especializado em rede social. É um grupo, se não me engano, de 50 pessoas, passou a campanha inteira, pegou as 115 principais páginas de Bolsonaro, 115. E a oficial não era nem entre as primeiras, a oficial estava lá para 20ª. Entendeu? Mas que impulsionaram a campanha dele, que foi o caso que o Jorginho citou 2 anos antes, né, em 2016, com o caso do Rafael. Não comparando os personagens, mas comparando o fenômeno, né? Sim. E é um trabalho empírico que ele falou. Não existe hoje quem não faça isso. Não tem.
Entendeu? E é reversível nesse sentido, de que quem não fizer não chega lá. Mas eu só discordo um pouco de Jorginho, se me permite, Jorginho? Lógico. O governo Bolsonaro traz como novidade, e aí sim, diferente de Rafael, de todos os outros governos anteriores, talvez um fenômeno análogo a Trump, que essa coisa de operar em modo campanha o tempo inteiro. Sim. Então ele não baixou a utilização das redes sociais. O que eu acho, meu modo de ver, uma análise pessoal, que está mudando, é que isso não está bastando e a realidade está se impondo. Ontem, você teve uma votação, uma convocação para o plenário do ministro da Educação para explicar os cortes na educação. Abraham Weintraub, eu consegui decorar, parece um xarope, né? Mas eu consegui decorar. Vai ter que se explicar em plenário, que é diferente do que foi o Paulo Guedes, que foi numa comissão, é muito mais restrito, plenário é uma coisa muito mais ampla, né? Vai ter que se explicar e perdeu por 304 a 82. É um placar que lembra o 7-1, né? Brasil-Alemanha. Mais ou menos. E o que é isso? O Centrão se aliou com a oposição, né? Para mostrar para o governo o estrago que pode fazer. Sim, Mas continua operando em modo campanha, o governo Sim, Bolsonaro. ele continua operando no modo campanha, mas se você perceber nas redes sociais a quantidade de pessoas que republicavam, né, as mensagens de Bolsonaro e que defendiam o governo Bolsonaro, caiu assustadoramente. Eu conheço várias pessoas que votaram em Bolsonaro hoje já dizendo que está arrependido, né? Então, porque eu acho que o político vai ter que se adequar nisso. Prometer menos e para poder chegar lá e fazer o que é possível. Tem que ser assim. Mas agora essa relação do eleitor político não é uma cobrança muito imediata, não? Você no dia a dia não passa por isso também? O poder legislativo, Arnaldo, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas nem todo mundo compreende isso, né? Que pensa que o vereador tem que resolver tudo. Sim, né? sim. Arrumar emprego. Sim. Mas isso, aos poucos, as pessoas estão percebendo e colocando cada cargo no seu devido lugar e nas suas devidas atribuições, né? Não é atribuição do vereador fazer o papel do executivo, né? Papel do vereador ter que arrumar emprego, papel do vereador trabalhar pela geração de empregos, né? Fazer trabalhos em conjunto com o Poder Executivo para gerar emprego e renda às empresas. Esse é o papel, né? Além de fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo, é lógico. Então, isso é uma coisa que vai demorar um pouco a mudar, porque é uma coisa que já está enraizada. Tá? Há quantos anos? Vou votar naquele vereador porque ele é da minha rua e ele vai arrumar uma boquinha. Exatamente. É uma coisa que já está enraizada há muitos anos na política, talvez nacional. Do mundo. Mas, Jorge, você não acha que assim, é uma visão, não só aqui em Campos, essa gente que frequenta muito Câmara, você acha também que é uma coisa que o vereador, de maneira geral, ajuda a instituir? Porque o que fica de gente quando acaba a sessão, que fica ali com sua conta de luz, com a sua receita na mão para pedir ao vereador, isso não é uma coisa também, uma via de mão dupla, meio que prende o eleitorado e está na hora do político mudar esse conceito? Eu concordo com você. Eu, particularmente, comigo, em 2 anos e 5 meses que eu estou na Câmara, aconteceu isso comigo pouquíssimas vezes. Até porque eu tenho um dia de atendimento, né, na Câmara. Toda quarta-feira, na parte da tarde, eu fico na parte da tarde atendendo a população. Mas essa questão de receita, emprego é uma coisa natural, sempre aparece, surge, e o que a gente faz é encaminhar para a superintendência para a superintendência de trabalho e renda, né? Que lá é onde as empresas colocam as vagas de emprego e a pessoa dentro do seu perfil vai ser indicada, né? É feita uma carta indicando a pessoa para fazer entrevista na empresa. Porque da onde que eu vou? Eu acho que é a maior crise de desemprego no Brasil, de todos os tempos. Nem se eu tivesse fábrica de emprego,
Porque... De todos os tempos não, né? De todos os tempos não. Você acha que teve... Não, o crash de 29 acabou com a... Naquela época era Brasil... O famoso crack da Bolsa, né? O Brasil naquela época tinha café e açúcar, não era industrializado, mas... Também foi uma crise... Não, foi um negócio de maluco. Foi um negócio de maluco. Mas o momento... Lógico que estamos falando de uma realidade de quase 100 anos atrás, mas foi... Eles queimavam café, jogavam leite fora para tentar equilibrar o preço no mercado. Foi um desemprego em massa. Foi a pior crise do capitalismo. A segunda foi de 2008. A marolinha de Lula. A marolinha que foi ótima. Que não vai nos atingir, né? Mas o Jorginho... Mas enfim, são 13 milhões de desempregados. É um número considerável. E na sociedade local a gente percebe isso porque é como você está falando, né? É a maior demanda que vão aos gabinetes, não só o seu, né? Sem dúvida alguma, a maior demanda é o emprego, né? Porque tem hora que parece que a cidade toda está desempregada, porque como eu utilizo muito rede social e normalmente sou eu que respondo, ou meu chefe de gabinete, que tem minha senha, e a gente... Rodrigo agora está em Goiás, né? Rodrigo agora está em Goiás, não pode mais fazer. Antes era ele que fazia, hoje é o Felipe. Então a gente, desde o início do mandato, antes do mandato, a gente já fazia esse trabalho de responder as Rodrigo pessoas. Gonçalves, editor-geral da Folha, se estiver nos ouvindo aí... Se bem que tá no G1 Goiás agora. Não está nos ouvindo porque a live não está, né? Mas enfim, um abraço aí, Rodrigo. Rodrigo é um personagem, um amigo de longa data e tive o prazer de tê-lo lá com a gente durante um tempo no gabinete. Então a gente a gente faz essa interação com as pessoas nas redes sociais. E o que chove de gente pedindo emprego, até através das redes sociais, é incrível. Ô Jorginho, isso de uma certa forma não é alimentado às vezes, e você está lá dentro, você deve observar, por muitos vereadores também que alimentam esse tipo de relação, até por uma questão de garantir uma quantidade de votos na comunidade, sempre. Você não acha que isso também prejudica o trabalho de quem quer trabalhar de forma séria, mas... acredito, lógico, eu acredito que prejudica. Por exemplo, eu não fico com currículos, né? Tem gente que fica pegando currículo, que chega em casa ou no gabinete, está com um bolo de currículo. Eu não pego por quê? Porque eu acho que se eu pegar o currículo de uma pessoa, eu estou criando uma expectativa para aquela pessoa. Então eu prefiro encaminhar para o balcão de empregos, porque da onde que eu vou tirar tanto emprego, gente? Não tem como. Olha só, desculpa, só para o dado da votação de ontem, da convocação do Abraham Weintraub. Exatamente. Eu confundi o Kafta com o Kafta, né? Kafka, o escritor tcheco, com Kafta, comida árabe. Churrasco de carne moída. Mas enfim, a votação foi 307 a 82, para dar o dado preciso. E embora a gente esteja esse problema aí da live, se alguém quiser pedir emprego que a gente não vai conseguir agora, mas as redes sociais e pessoais ainda dão possibilidade de interação do ouvinte. Tem um ouvinte que pergunta, dá bom dia, vou ler para você. Há números sobre a quantidade de moções de aplauso e premiações. Quanto a realização dessas sessões custou os cofres públicos do município? As realizações de moções de aplausos, ela tem um custo baixo, porque só é emitido um diploma de moção de aplausos, né? Então eu não tenho o valor precisamente, mas é um custo baixo. Eu, por exemplo, eu tive muito poucas moções de aplausos. Normalmente eu utilizo essa ferramenta em casos bastante relevantes. Não que os outros colegas vereadores, quando dão as moções de aplauso, não são em casos relevantes. Lógico que cada um tem a sua questão de mensurar a relevância da moção de aplausos que está concedendo. Eu, por exemplo, procuro me ater mais a outros tipos de trabalho. Eu, por exemplo, esse ano, que eu me lembre assim, de moções de aplausos, eu acho que foi ao delegado Pedro Emílio,
ao comandante e a um agrupamento em Guarulhos por aqueles 20 dias, 20 e poucos dias que Guarulhos ficou sem homicídio. Mas o ouvinte aqui, no caso, me perguntou sobre você. Ele perguntou sobre o conjunto do Legislativo de Goitacá, né? O conjunto é o que eu estou dizendo. O custo não é caro, porque é só a emissão de um diploma. Mas o que eu acho assim, não vou dizer pior. O que fica mais cansativo na sessão são muitas moções de aplauso. Por exemplo, agora o atual presidente Fred já limitou a quantidade de moções de aplauso e limitou também a fala durante a moção de aplauso. Só que falar isso, a Fred falou isso aqui no programa. Falou aqui, quem propôs... Quem propôs... Ele até para não gerar ciumeira, né? Que às vezes quem propõe vem o outro lá e fala mais bonito. Exatamente. Ontem, por exemplo... teve a moção de aplausos para o vereador, pelo aniversário, passagem de aniversário do vereador Enoque Amaral e do Marcelo Perfil. Como foi uma proposta da mesa executiva, aí teve a oportunidade de todos os vereadores que quisessem ocupar a tribuna falar. Mas a gente ali se ateve um pouquinho e deixou ali uns 3 ou 4 ou 5 falarem, para que os 25 não ocupassem a tribuna para falar, e ia ficar a sessão muito longa. Bom, são 8h15, a gente faz só um pequeno intervalo agora, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Doces no Lasco, uma delícia.